pegar som do ambiente. Tem? Porque tem um calma, tem um delay. I heard the voice of people that David played and praised the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like these before the faith, the minor fall, the major lift, the bass of king composing, hallelujah, 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 hallelujah. You say I took the name in vain, but I don't even know the name. But if I did agree, what is going on? There's a blaze of light in everyone. It doesn't matter which you are. They call me on the broken. Hallelujah. 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 I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I know the truth, I didn't come to fool you. And even though you're wrong, I'm standing before an overflow with nothing on my broken. Hallelujah, 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 hallelujah. Obrigada. Agora, Priscila, nós queremos te entregar uma lembrancinha. Obrigada, Deus por você. Ô, gente, eu esqueci do meu tecladista, pelo amor de Deus. É o Anderson Marques, maravilhoso. Muito obrigada. Seguindo a nossa programação, já analisada, convidamos agora. Publicação de centenas de livros espíritas, José Maria Coelho. Você já
Eu estou muito emocionada. Desde quando nós fomos chegando e eu vi o roteiro para o Dr. Brundi, o espaço físico que também o nosso querido Chico visitava, acudia, eu me senti impactada e ao chegar aqui eu vi esse piso de terra, piso de natureza, piso que nos renova, que nos traz a energia de sermos gente, de sermos mineiros, de estarmos aqui envolvidos em algo bem natural. E eu me lembrei muito do Chico. Não tinha jeito de não lembrar. Tudo aqui vibra Chico. E eu geralmente não falo sobre as coisas da pomada, eu geralmente não falo pomada Rovopê. Ele pediu, eu levei aquele susto, ele pediu licença ao filho e ficou lá armando todo aquele equipamento. Eu fiquei olhando. E aí, ele falou, olha Chico, isso é para as pessoas não ficarem cansadas ao mexer no panelão. Porque ao momento que nós trabalhamos na produção da pomada, nós trabalhamos com panelões de 200 quilos, e são 5 panelões, e a gente mistura a vaselina com a lanolina e as tinturas. Nada de ritual. Tem gente que fica achando que a gente faz rituais, nada de ritual. Trabalho natural. E aí o Chico deixou, num respeito profundo, àquela pessoa que tinha gastado tempo em desenvolver uma invenção para facilitar o trabalho da pomada. E depois que montou e que mostrou, o Chico, com aquela naturalidade, ele disse assim, o melhor mesmo é vocês ficarem fazendo assim, porque quando vocês mexem, vocês colocam ali todo o amor possível. E a madeira é um grande transmissor de energia. E essa pomada, ela traz a energia e o amor de cada um. Aí eu pensei, gente, mas como é que o Chico sabe que a gente mexe assim? Porque naquela época a gente fazia tudo muito reservado. E aí ele foi descrevendo todo o trabalho com muito amor e colocou disciplina naquela criatura que já queria trazer algo que pudesse modernizar o trabalho. Há situações em que a simplicidade, o esforço, eu fiquei imaginando o esforço para manter isso aqui bonito, plano, a coragem que eles devem ter tido, devem ter relutado. Será que não põe o piso? Será que põe? E aí acontece isso aqui, eu me emocionei. Eu entrei aqui dentro emocionada pela naturalidade.
A doutrina espírita, ela conta com a modernidade, com a tecnologia, com as transmissões virtuais que divulgam a doutrina. É importantíssimo. Mas nós não podemos perder esse toque pessoal, esse amor, essa simplicidade que faz com que cada um de nós coloque a sua gota de amor naquilo que está fazendo. Eu aprendi isso com o Chico. Teve uma vez, desculpa, eu tinha feito um planejamento e eu estou começando de outro jeito. Mas eu chego lá onde eu prometo. Chico é assim, gente. Chico é assim. Teve uma vez que eu sofri uma pressão. Poucos às vezes sabem as pressões que a gente sofre. E eu sofri uma pressão muito grande de uns que queriam que publicasse o livro Maria de Nazaré. E outros que não podiam, porque e o Jesus me ilumina. Eu não posso ser um instrumento, um obstáculo de um trabalho, mas eu tenho responsabilidade de divulgar com compromisso e seriedade. E o nosso Chico me escreve uma pequena carta. Eu tenho. E ele diz assim: Joselma, não me deixe desencarnar sem ter nas mãos o livro Maria de Nazaré. Eu quase desmontei. Eu falei, meu Deus, o Chico está pedindo o livro. Eu falei, não é possível, ele deve ter confundido, ele deve ter falado, como se ele confundisse alguma coisa. Mas eu, numa ida até ele disse, e o livro? Quando é que sai? Então, a gente não fala, seria muito fácil eu fazer uma propaganda e dizer assim, gente, o Chico pediu para não deixar de se enganar sem pegar o livro nas mãos. Mas se eu fizesse isso, eu estaria me escondendo atrás dele. E não é esse o objetivo. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Então, eu fiquei calada, aguentei as críticas que vieram, sustentei da maneira que a fé raciocinada nos permitiu. E o Chico sustentando por trás. Sabe, quando eu vi o Chico pela primeira vez, eu não sabia se eu sentia o perfume, ou se eu vibrava, ou se eu olhava para ele. Eu não entendia por que eu estava ali na frente dele. Aqui em Pedro Leopoldo. Aí eu ficava, meu Deus, o que tinha no canto? Porque naquele momento eu era apenas a pessoa que tinha dirigido o carro de Belo Horizonte até aqui, trazendo João Nunes Maia. Então eu me encolhi no canto e eu tremia de emoção. E ele disse assim, você me dá seu endereço, porque eu quero mandar as mensagens que eu mando para os amigos, eu quero mandar para você. Eu falei, mas não é possível. Vai me mandar mensagem. E ele passou a me mandar as mensagens. Mas mais do que isso, ele passou a escrever para mim. Eu tenho cartas do Chico. Ontem eu estava pensando nisso, gente, se eu desencarnar, como é que eu faço com essas cartas? Eu tenho que dar um jeito nelas. Um jeito de amor. Né? Eu tenho carta do Chico, que é por amor. Que é puro incentivo ao trabalho. Que é de uma naturalidade e de um carinho. E aí, numa das cartas, porque eu conto um segredo para vocês. Eu tinha hoje Lisa com a tomada Vovô P. Verdade. Eu não entrava no cômodo da nossa instituição onde tinha pomada. Eu falava assim, gente, naquela sala lá que vocês vão lá, entra lá.
Mas olha como Deus é interessante. Porque para hoje eu ser coordenadora da pomada, eu não tenho nenhum fanatismo. Eu não sou apaixonada com ela. E isso faz com que eu tenha uma relação de amor verdadeiro, sem fanatismo. Aí ele me escreveu uma carta assim: José, pessoas que estavam sem trabalhar, porque estavam com bicho no pé, usaram a pomada que eu dei. E no dia seguinte os bichos saíram todos. E as pessoas voltaram a trabalhar, a ganhar honestamente o pão para sustentar a sua família. Aí eu já bati, eu falei, opa, é trabalho. Ele falou de trabalho, ele falou de saúde, ele falou de amor. E na mesma carta ele escreve. Veja, eu estou falando de coisas do início da década de 80, em que as coisas eram mais difíceis, tá? Então, ele disse assim: as pessoas que estavam sem ir para a roça, porque estavam com a boca infeccionada, sem condições de pagar um profissional para cuidar de suas bocas, de suas gengivas, eu recomendei que usasse a pomada. E elas voltaram a trabalhar com dignidade. Joselma, esta pomada ajudou esses trabalhadores pobres da roça a trabalharem com dignidade, a viver pelo seu próprio trabalho. E essa doação de 200 cruzeiros que eu estou lhe mandando é a soma de doações de 10 centavos, 50 centavos, um cruzeiro, 2 cruzeiros, que eu pedi ao povo que juntasse para mim, depositasse no banco, e eu estou lhe mandando 200, esse cheque de 200 cruzeiros, que é resultado da doação desses trabalhadores da roça, que se sentiram agradecidos. E quando eu contei para eles que vocês não cobram, eles perguntaram se vocês aceitavam essa ajuda como gratidão por eles terem ficado bons. Coisas assim estão nas cartas do Chico. Então, eu não falo do Chico como aquele ser humano que nos desperta simplesmente admiração. Eu estou falando do Chico, aquele ser humano que atuou em várias circunstâncias e fez com que o movimento espírita ficasse encorpado, valoroso, respeitoso. Eu falo naquele Chico que nunca reclamou de si mesmo, de alguma coisa com que ele estivesse passando. Eu falo daquele Chico que nunca se corrompeu, nunca se deixou vender, nunca se deixou levar por situações que comprometessem a doutrina espírita. O mesmo exemplo que, se você for pegar Jesus, Jesus passou por um meio agressivo e Jesus não se corrompeu. Jesus nunca deixou de falar a verdade que ele precisava falar, mas ele nunca agrediu, ele nunca ofendeu, mas segurou o seu compromisso de trazer a boa nova para todas as criaturas. Ele se submeteu à crucificação, sem em momento algum propor alguma atitude que pudesse mostrar, negociar para que ele prosseguisse.
Aí, depois de Jesus, tanta coisa aconteceu. Ter mais sucesso e bem-estar. Tantos chegaram e tiraram proveito, ou tentaram tirar proveito de tudo que Jesus ensinou. De todas as atitudes de grandeza no amor que Jesus foi instrumento na terra. E a corrupção vai tomando o seu lugar. Representantes da divindade, das instituições religiosas, se permitiam pedir que cada proprietário trouxesse, levasse para a igreja o melhor animal, ou cordeiro, ou ovelha, ou porco, que deveria ser levado para o quintal das sinagogas. Chegou num ponto que a corrupção dominava. E ali, o plano superior, conduzido por Jesus, decide enviar um representante que trouxesse a fé raciocinada, que ensinasse as pessoas a crer porque analisaram, porque compararam, porque aceitaram. E não a fé que a mamãe, que o papai, que a madrinha mandou seguir. E depois de selecionado o Espírito, houve aquele que talvez fosse o grande representante, mas não deu conta de sustentar, que foi o nosso Bonaparte. Então, vem Kardec. E Kardec não se corrompe. Kardec vai sendo desprezado pela sociedade, ele perde aqueles locais onde ele trabalhava, a mulher dele sustenta a casa com as aulas de música, de repente ela também começa a ser vítima do preconceito, e nós vamos ver lá em Obras Póstumas, no momento em que Kardec está numa situação financeira muito difícil, ele pergunta ao Espírito Verdade. Espírito Verdade, o Senhor tem dito que vai me ajudar. O Senhor tem dito que não vai deixar que a gente sofra tantas dificuldades. Eu lhe pergunto, Kardec é educadíssimo, que se fosse eu, nessas alturas eu já tinha feito a pergunta de outro jeito. Mas ele, espírito altamente educado, ele diz, mas eu pergunto, os senhores vão ajudar também nas situações materiais? E a resposta do Espírito Verdade é uma resposta que emociona. Ele diz, não te ajudar seria não te amar. Pronto. Foi só essa resposta. E essa resposta é um estímulo para todos nós que muitas vezes começamos a fazer uma atividade e falar, meu Deus, e agora? Onde é que eu vou arrumar dinheiro? O que é que eu faço? Renova em nós a fé de que se aquilo que estamos fazendo é para o bem, se não estamos visando algo pessoal, os espíritos nobres vão nos ajudar. Porque se eles não nos ajudassem, eles não nos amariam. E quantas provas eles nos têm dado para cada um do quanto eles nos amam. Então, Jesus na sua postura de integridade moral, Kardec na sua postura, mas tão natural para ele, porque a partir do momento que ele aceitou, tudo se transformou em algo muito natural. E nós vamos ler um trechinho de Kardec. Ele diz assim, Espírito Verdade, me foi
foi dito quanta dor eu enfrentaria, quantas dificuldades eu atravessaria, quantas incompreensões, calúnias eu estaria passando por elas. Mas não me foi dito o quanto eu seria feliz por ver a prática de tudo aquilo que a doutrina espírita nos tem ensinado. E tudo que eu tenho aprendido e registrado é muito maior do que as dores, do que as dificuldades, do que as humilhações pelas quais eu passei. Até que se mantém firme. E aí a gente encontra Chico. A gente encontra Chico que na sua naturalidade, na sua simplicidade, ele nunca se vendeu. Ele nunca se deixou corromper. Ele sempre vivenciou o amor de uma maneira tão natural que muitos não conseguiam registrar. E com umas coisinhas muito engraçadas, né? Porque ele tinha um lado bem humano dele. Aquele lado que todos nós temos e que sentimos falta às vezes de um abraço, de um olhar de carinho. Hoje alguém disse assim: eu queria te dar um abraço, mas não é tietagem não. Eu falei, mas nem tem motivo para tietar aqui. Coitada da crioula aqui. Mas um abraço, amigo, eu recebo com carinho que me renova. Sem tietagem, porque não é esse o caso. Chico tinha essas coisinhas humanas. Então ele adorava, agora que ele já foi, eu posso contar essas coisas, né? Ele adorava mate couro. Um refrigerante feito de mate e chapéu de couro, que era uma fábrica bem pequena em Belo Horizonte, que agora a Coca-Cola descobriu o valor dela e adquiriu. Mas era de uma fábrica chamada Mate Couro, bem pequenininha. E ele dizia assim: quando vocês vierem, dá para fazer uns mate-couro para mim? Ah, que coisa linda! Se a gente pudesse, vocês sabem, a gente levava a fábrica para lá, não era assim? Mas ele era tão bonitinho, gente. Ele pegava a caixinha de mate-couro que a gente levava, põe lá debaixo da minha cama. Debaixo da cama, Chico? Porque aqui a minha casa assim, é bem aberta. Todos aqui têm muita naturalidade. E o mate-couro é tão raro. Então, põe debaixo da minha cama. Aí a gente facilitava, deixava a caixa semi-aberta. Aí ele falava assim: eu tomo um mate-couro por dia. Eu vou lá debaixo da cama, pego a garrafinha e tomo. Aí, gente, parece que o dono da fábrica adivinhou e fez mate-couro pequeno. Gente, a alegria do Chico! Ai, agora não vai desperdiçar. Agora é pequeno, é o tanto que eu dou conta de tomar um por dia. Aí, a gente calculava quantos dias dava aquele refrigerante que a gente levava. Vocês querem ver outra coisa dele que engraçado? Ele me chamava pelo nome da minha rua. Ele falava, quando ele tinha um recado para mandar para mim, ele falava assim: eu morava numa rua que se chama Águas Belas. Aí ele falava assim: fala lá, Águas Belas. Aí aquelas pessoas em volta ali no salão, o que foi que ele falou? Eles não conseguiam ouvir, porque ele não falava o meu nome. E ele disse para uma companheira assim: vamos poupá-la. Se a gente ficar falando o nome dela, ela não vai dar conta das dificuldades que ela vai enfrentar. Ela tem tanto trabalho para fazer.
Então não vamos ficar falando o nome dela, não. E isso é tão bonitinho que vocês não veem o nome das histórias. Às vezes, numa nota, vocês veem a fotozinha em que eu estou por perto. Porque ele me poupou para que eu pudesse aprender um pouco da doutrina, para que eu pudesse conhecer um pouco mais. E aí, a gente foi tentando crescer à luz dos ensinamentos dele. Eu falo com todo mundo, desculpa eu ficar contando história, mas não tem outro jeito nesse caso. Não tem. Algumas pessoas falam, José trabalha demais. José não sei o quê. Mas, uma vez eu estava muito confusa com uma situação particular, familiar que estava acontecendo. Eu não sabia o que fazer. Se eu seguia com os trabalhos da doutrina ou se eu cedia a pressões que vinham de fora. E aí eu recebo uma orientação de levar um material para o Chico. E eu fui com uma pessoa. Aí ele me levou lá para o correio dele e a gente está conversando e ele fazendo os endereçamentos. Conversando. Mas o que a gente conversava? Ele contava toda a minha história. Pois é, mas não falava que era ele. Falava que era ele. Pois é, José, aí o meu sobrinho. Aí ele falou, mas isso aconteceu comigo? Mas ele não estava atento. E ele não deixava eu falar. E ele falou. Ele contou a minha história toda. Aí, num determinado momento, veio a chave. Então, José, chegou no momento que eu tive que fazer a opção. Ou a família com a sociedade, com os amigos, ou a doutrina espírita. E veio a chave. Aí, José, eu optei pela doutrina. Quando ele falou aquilo, eu senti que era o que ele estava me dizendo. Faça opção. E quando eu fui me levantar da cadeira, ele disse, senta, José, você não vai sair daqui agora não, são 2h da manhã. Você não vai pegar a estrada na hora dessa. Senta. Quando deu 4h da manhã, também não tinha cerimônia não, né? Ele disse, agora você pode ir. 4h da manhã. Eu saí, peguei o carro, 500 quilômetros e voltei para Belo Horizonte. Era assim, Chico. Então, quando as pessoas ficam, mas José vai trabalhar demais, ela não para, já não acha. Eu optei pela doutrina, conforme o Chico orientou. São pequeninas coisas que às vezes passam batido e as pessoas não são capazes de identificar. E nós não temos que sair contando, nós não temos que sair falando. Mas Chico, Kardec, Jesus são modelos, e quando eu digo Chico, eu não estou ignorando todos os outros, por favor. Mas o nosso foco aqui é ele. Em momento algum, eles nos deixaram exemplo de se corromper. Quando eu estou falando em corromper, é no sentido pessoal. Quando nós, muitas vezes, por conveniência pessoal, nós nos deixamos levar por outras situações. Então, é a simplicidade dele, é o amor dele, tudo isso que vem e que veio quando eu vi esse piso aqui, sabe? É ser simples. Amar, gente, é simples. Amar não exige de nós nenhum ensaio, nenhuma situação especial. É o amor incondicional que é preciso vibrar.
podia me colocar externa porque reduziu o número de espíritas. Eu falei, tá, e daí? Você mudou, você vai mudar a maneira de ser espírita por causa disso? Não, mas diminuiu, não tem que aumentar, mas quem disse que tem que aumentar agora? Não está no livro dos Espíritos que a doutrina espírita será a referência universal para todas as religiões. E nós já estamos aí. E o que é essa referência universal? É viver conforme as leis divinas. É respeitar as leis divinas em toda a sua extensão. Porque esses que eu citei, Chico, Kardec, Jesus, eles viveram de acordo com o que as leis divinas recomendam. E as leis divinas, elas são enfechadas por uma lei simples e profunda. Amor. Amor incondicional. Amor que nos leva a valorizar tudo o que está acontecendo. Eu estava esquecendo de falar aqui do coral improvisado que teve aqui no início. Amor puro. Gente, se eles sabiam cantar, se eles vivenciaram, ensaiaram e cantaram a letra, os espíritos deram uma rasteira na Célia. Cadê a Maria? Não! A internet caiu. Mas sabe por quê? Era a voz de emoção, era o carinho deles pelo Luiz Gonzaga, era o entusiasmo com isso que eles prepararam para todos nós. Era eles que tinham de vir aqui cantar. E os espíritos deram rasteira, eles são danados, né? Eles dão rasteira na gente quando se assusta. Rasteira boa, né? Rasteira de amor. Então eles vieram, cantaram, trouxeram a mensagem linda que a letra da música foi capaz de nos trazer. E pronto. Vai passar o vídeo? Vai. Mas a abertura tinha que ser com a voz própria de cada um dos que eram voluntários. Aprendeu, sério? Aprendeu, né? Pois é, pois é. Então, minha gente, é isso. É essa naturalidade. Quando eu ouvi no início que aqui nós temos pessoas de várias cidades, mais de 60 cidades, de outros países, eu vibro de alegria. E eu penso como a doutrina espírita vai penetrando de mansinho, com simplicidade, com naturalidade. A doutrina espírita vai penetrando. E isso que agora está sendo preocupação, porque diminuiu, gente, foi tão simples. Antes, outros segmentos espiritualistas falavam que era espírita. Agora, os outros segmentos espiritualistas assumem o seu segmento que consta no questionário do IBGE. Por isso, reduziu aqui, simplesmente. Não fizemos, mas tá, precisamos sim. Precisamos nós outros, responsáveis por casas espíritas, sairmos do trono em que a gente dá ordem e os outros chegam e cumprem. Precisamos sim amar com naturalidade, trazer todos, jovens, crianças, adultos, idosos, para trabalharem e somarem conosco. Precisamos sim ser naturais nas nossas atividades, vivenciando simples, com coragem, né? A experiência de amor que nos é oferecida. Então, o
convite que ficou para mim, e eu estou contando que ficou para mim, é que eu tente procurar cada vez mais amar. Amar compreendendo, amar perdoando, amar ignorando alguma crítica, alguma provocação, ignorar no sentido de não valorizar na minha condição íntima, mas procurar ver se aquela crítica tem algum fundamento que eu tenho que corrigir. Isso é humildade, e nós precisamos fazer isso. Então, a mensagem que fica para mim aqui hoje é de gratidão. Gratidão a toda a equipe que organizou com tanta naturalidade este congresso. Gratidão pela oportunidade de reunir tantas mentes aqui em oração sem ritual. Porque estamos todos num estado de oração, vibrando alegria, vibrando amor pela oportunidade que nos é oferecida. E para fechar, porque eu tenho um amigo aqui que é conselheiro do lugar que eu vou falar, e ele é fofoqueiro e vai falar lá, a Djalma não citou. Não citou, ela não citou a instituição. Eu não sei nem cadê ele, mas está aí. Mas eu estou há 4 anos como presidente do que era Hospital Espírita André Luiz, agora é Instituto Assistencial Espírita André Luiz, que conta com, no momento, em torno de 300 voluntários espíritas, que, de segunda a segunda, distribuídos em grupos manhã, tarde e noite, dão cobertura ao nosso trabalho de socorro aos nossos internos e aos que vão lá para fazer tratamento e voltarem. Nós damos a todos eles essa sustentação desse grupo de voluntários espíritas, que sem eles nosso trabalho seria muito árido. Então, é uma instituição antiga que muitos aqui conhecem, mais de 60 anos, foi de 60 anos. E a gente, eu estou falando isso só porque depois ele vai falar assim, ela não falou que você é do Hospital Espírita André Luiz. Então, a gente está colocando isso aqui com muito carinho, com muito respeito e com muita gratidão. E estamos lá, aqueles que quiserem também conhecer lá um dia, é só chegar que a gente está aqui. Ok, gente? Obrigada. Deus abençoe. Muita paz para vocês. Com muito carinho, pela Gisela e essa emocionante explanação que ela fez para a gente. Eu gostaria de dar, em nome do Luiz Gonzaga, para a Giselma, essa bonequinha linda que foi feita pelo grupo de artesanato, Lucas Charlie, em nome da Jane, né? Que você receba com todo carinho essa bonequinha, que foi feita com muito amor para você. Nós temos também um cartão para vocês também para o nosso voluntário. E olha, você adivinhou que a gente ia falar um pouquinho mais sobre você, porque são tantas atribuições, né? A Giselma, além de presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes, como ela disse, ela é presidente do Hospital Espírita André Luiz, que agora tem outro nome, né, Giselma? Presidente da Sociedade Espírita Joana de Ângeles também, presidente da Editora Espírita Fonte Viva. Parabéns e muito obrigada. Agora nós teremos um intervalo para o almoço e nós retornaremos definitivamente às 13h30. Bom almoço a todos. Hein? Aproveitando que vocês estão saindo aqui, Eu não sei, peraí. na nossa livraria nós temos livros que estão com 30% de desconto, pois nós precisamos. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem.
o seu canal de difusão do movimento espírita, divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade. Agora só falta aqui, ó. 1h30.